Bem, boa noite, pessoal. É com muita alegria que a gente inicia a banca de defesa da monografia do foco psicoterápico da Giovana Amaral. Com muita alegria, a nossa segunda apresentação. Então, assim, especialmente estou bastante alegre, assim, estou bem feliz. E vou aqui apresentar como vai ser o nosso dia hoje, tá? Então, eu vou passar a palavra para a Giovana. Giovana vai apresentar a monografia com o título Da Ansiedade à Espontaneidade, um caso clínico, que foi orientada pela Delsa Cunha. Então, ela vai ter de 20 a 30 minutos para apresentar. Depois eu vou passar para a banca externa, para a avaliadora externa, que é a Camila Soares. Ela vai ter mais ou menos o mesmo tempo. Depois eu vou passar para Maria Angélica Sugai, que é a nossa avaliadora interna, também de 20 a 30 minutos. Passo para a Delsa para as considerações finais, né? Que a gente entende também que tudo que a Delsa tinha que interrogar e perguntar para a Giovana, ela já fez, então nesse momento é considerações finais. E a gente depois no finalzinho abre para a plateia se quiser fazer algum comentário também, tá certo? Então é isso. Eu vou controlar o tempo, então, para todo mundo que vai participar, quando tiver assim, 10 minutos para 15 minutos para se encerrar, 10 minutos para se encerrar, 5 minutos, eu vou mandar a mensagem no chat privado para vocês poderem controlar o tempo, tá bom? Então é isso, Giovana. Palco é seu. Estamos muito felizes de estar aqui. Vamos lá. Boa noite. Primeiramente, quero agradecer a todos vocês que estão aqui. Estou muito feliz de vivenciar esse momento, né? E estar finalizando mais um ciclo para poder abrir outros, né? Então, eu vou apresentar aqui, e aí, Deise, você só me sinaliza se está funcionando, tá? Vamos ver. Agora tá em modo apresentação. Isso mesmo. Oi? Tá funcionando. Foi. Bom, então, o meu trabalho tem o título Da Ansiedade à Espontaneidade, um caso clínico com psicodrama, e a minha orientadora foi a Adelsa, e eu estou muito feliz por tê-la, né, como orientadora, porque foi uma pessoa que esteve ali durante a formação e me acompanhando, né. E, primeiramente, o meu caso, né, eu escolhi esse caso porque é um caso que eu acompanho até hoje, né, um dos meus primeiros pacientes, assim, da minha carreira enquanto psicóloga, e desde sempre eu atuo com psicodrama, né, desde a supervisão ali na faculdade eu já escolhi o psicodrama, e eu vejo como que ele se destaca como uma ferramenta de transformação mesmo, né, e transformação para mim é com ação, né? É se transformar a partir da ação. Então, nada melhor do que pensar em psicodrama para que essa transformação individual aconteça. Neste caso, eu acompanhei o José, vou denominá-lo José aqui, de 17 anos, que chegou para mim com crises de ansiedade, baixa autoestima e falta de espontaneidade. Então, oi? Não, acho que não foi nada, não. Pode continuar. Ah, tá. Então, no trabalho, eu trago um pouco sobre o psicodrama, num olhar geral, trago o caso de José e também trago a metodologia que foi utilizada e toda a fundamentação teórica que foi meu respaldo ali para conseguir atuar dentro desse caso. Os objetivos do meu trabalho é mostrar e demonstrar, né, como o psicodrama é um facilitador do desenvolvimento do protagonismo, e também da espontaneidade e criatividade, que é o termo primordial ali, né, do psicodrama, e o legal desse trabalho é ver esse desenvolvimento na prática, né, de como que a gente pode sair de um estado de ansiedade para um estado mais criativo e mais espontâneo. E os objetivos específicos eu descrevo, né, as técnicas, como foi utilizado, e a partir dessa análise
dá para perceber a progressão do paciente, né, de como que ele realmente foi se desenvolvendo a partir de todo o manejo clínico que foi ali articulado pelo psicodrama. Bom, a justificativa desse trabalho tem muito a ver com o período que a gente viveu pós-pandemia. Eu atendo uma demanda muito grande de adolescentes, jovens que vivem questões de ansiedade, principalmente por conta da falta de habilidades sociais, do momento que ficou mesmo mais recluso em casa por conta, né, da pandemia. Acredito que até hoje a gente está lidando com essas transformações, né? Principalmente pelo uso excessivo de telas, pelo isolamento mesmo. Então, eu vejo que a importância do psicodrama é também para trazer esse coletivo, esse vivencial e mostrar outras possibilidades também para além do que se é mostrado. Então, ele emerge como uma ferramenta criativa e interativa para restaurar o protagonismo e a saúde mental desses indivíduos, oferecendo um espaço seguro, criativo e autêntico para a expressão. E vou contar um pouquinho do meu caso clínico, né? Então, o José, ele chegou para mim, ele tinha 17 anos, ele enfrentava crises de ansiedade muito intensas, e ele chegou mesmo num desespero, porque ele estava numa pressão acadêmica mesmo. Ele já havia prestado alguns vestibulares e acreditava que não ia conseguir passar em nenhum. Então, havia ali uma angústia muito grande de como que queria ser o futuro, enfim. Só que essa ansiedade estava presente com ele desde os 12 anos. E até no relato ele traz, né, do quanto que ele sempre teve uma distorção de si por conta do bullying que ele sofria na escola. E, além disso, ele não podia sofrer esse bullying por conta da relação com o pai. O pai era mais sistemático, tinha uma visão mais antiga de que homem não podia sofrer por coisa boba, né? Então, ele teve ali muitos sentimentos desvalidados por conta dessa criação familiar mesmo. E então, a angústia ali que ele chegou no consultório foi por conta dessa questão da faculdade. Mesmo ele sabendo que ele tinha um sonho de ser piloto, ele viu uma pressão da família em fazer uma faculdade, porque, né, para seguir ali o rito, enfim. E aí até que ele conseguiu, né, passar na faculdade, foi algo que foi muito importante para ele. E, e aí ele passou nessa universidade de física, foi embora para outra cidade, que daí também eu descrevo nas sessões, o quanto que foi uma mudança para ele também teve que ter muita coragem para aceitar essa mudança e para sustentar também essa escolha. Mas acho que no geral é isso, vamos, né, seguindo aqui, que eu vou relatar isso nas sessões. Bom, o que eu utilizei de fundamentação teórica? O psicodrama bipessoal, né, porque foi a abordagem escolhida, até para se aprofundar, né, nas questões de forma individual, e vimos que ali a tele foi extremamente importante, tanto que no começo o José ele era resistente à terapia, à fala, até para adentrar mesmo algumas técnicas propostas, tinha uma certa resistência, mas quando se estabeleceu o vínculo foi bem gritante, assim, como que teve uma entrega. E aí que a gente pôde ver também as respostas de espontaneidade surgindo. E a realidade suplementar foi muito utilizada, porque a gente sabe que é um lugar mesmo onde a gente pode explorar as novas perspectivas. Tem uma sessão em específico que foi muito enfatizado isso, do quanto que ele pôde se perceber em vários lugares, e assim ele pôde chegar a uma conclusão, a uma escolha. Teoria de papéis, até para entender, né, de sair do papel do adolescente para adentrar a vida adulta. Então, a gente trabalhou muito como foi o desenvolvimento de papéis sociais, até porque, como ele era um menino muito tímido, ele precisou se desenvolver nesse sentido. E descrevi também as técnicas, né? Que a gente sabe que o psicodrama ele é muito rico em técnicas, mas sem todos esses pilares que antecedem também não funciona. Então, a gente, pensando ali, seguir todos esses
todos esses recursos, todos esses materiais, essa base teórica para poder adentrar mais a fundo as técnicas mesmo do psicodrama. Então, a metodologia foi bipessoal. No começo, como as crises de ansiedade de José estavam intensas, a gente fazia 2 sessões por semana, até para ter ali um olhar mais sensível e mais próximo, né, do que estava acontecendo, e nós começamos a fazer sessões presenciais. Quando ele decidiu fazer essa mudança por conta da faculdade, a gente migrou para o online e às vezes a gente fazia sessões presenciais quando ele viajava para lá ou quando eu viajava também, porque eu também me mudei de cidade. Até hoje ele está em atendimento e o processo psicoterapêutico dele a gente foi reduzindo, né? Hoje mesmo a gente faz as sessões a cada 15 dias. Então, até a data que eu escrevi o trabalho, estava 1 ano e 11 meses, hoje já vai fazer quase 3 anos que eu estou acompanhando ele. E agora eu vou descrever um pouquinho das sessões articulando, né, com o que foi feito durante os atendimentos nas questões teóricas, né. Então, trabalhamos ali com o átomo social, quando o José chegou para mim, ele chegou muito tímido, então foi uma escalada, né, com ele para poder explorar, entender quem que era aquele indivíduo, enfim. E a gente foi trabalhando ali o átomo social, e foi a partir do átomo social que eu pude entender a relação com o pai, porque ele foi trazendo ali todos os vínculos que ele tinha até em ordem ali, que era a mãe, a namorada, a avó, a tia, e aí por último ele até estava esquecendo, ele trouxe o pai. Então aí a gente já foi percebendo ali como que eram esses vínculos. E José tinha muita facilidade de inverter o papel, né, para me trazer informações sobre de quem era o João nessa relação, no papel da mãe, da namorada, mas quando foi para ser o pai ali, ele já trouxe muita dificuldade, tanto que ele se recusou a pensar ali trazer o José pelos olhos do pai. Então, no átomo social, pude já perceber a fragilidade nesse vínculo. Então, foi onde a gente foi se aprofundando e entendendo também quais eram os seus bloqueios de espontaneidade, né? Porque, pelo relato de José, ali muito dessa espontaneidade foi se perdendo por conta desse vínculo, por conta das podas que ele teve, né, durante a infância e até mesmo na adolescência, por esse pai. E como a gente foi trabalhando essa questão dos vínculos, e como o pai tinha uma cobrança muito grande também para que esse filho estudasse, era uma das coisas que preocupava José se ele fosse passar na universidade ou não. E quando ele passou na universidade perto da casa dele, né, que era ali, que ele continuaria morando na casa dos pais dele, e em outra faculdade que era 500 quilômetros, que era em Campinas. E foi uma decisão muito difícil, porque ele já sabia que ele queria, só que ele não conseguia comunicar aos pais desse desejo, porque ele sabia que os pais não queriam que ele fosse, principalmente o pai. E foi na tentativa de conseguir ele visualizar as possibilidades do que ele realmente queria, para que ele pudesse se fortalecer nessa decisão, que a gente fez uma projeção do futuro. E nessa dramatização, né, foi muito importante, porque ele conseguiu acessar as 2 vertentes, né, de escolha. Se ele continuasse no mesmo lugar, né, porque ele ia acabar mantendo ali os vínculos que ele tinha, mantendo a relação que ele tinha, e talvez isso não iria mudar, né, porque ele precisava dessa independência também, e depois a gente foi para outra vertente, que seria nessa possibilidade da mudança. E quando ele foi acessando, porque a gente foi, né, com todo o aquecimento, né, seguindo ali as fases do psicodrama, aquecimento, a dramatização, trazendo, e a realidade suplementar, trazendo todos os detalhes possíveis dessas mudanças, ele foi trazendo com muita força esse desejo pela mudança, tanto que no final da sessão ele falou: não, é isso que eu quero, e eu preciso escolher isso, porque eu sei que vai ser o melhor para mim. E ele trouxe até uma frase: não, é como se o meu corpo todo falasse
que é isso que eu preciso fazer. E então ali a gente percebeu que era realmente aquela escolha, só que ele ainda tinha uma barreira que ele tinha medo ou vergonha de conversar com os pais sobre isso. Como a mãe era mais assídua no acompanhamento e em conversa com ele, né, no compartilhar ali da sessão, ele trouxe que gostaria que eu levasse para a mãe essa vontade de como que estava o andamento das sessões. Então foi feita uma sessão com a mãe ali como uma intermediação mesmo, como ele era menor de idade, havia essa possibilidade, né? Até porque ela que estava ali assumindo a psicoterapia, ela que indicou e tudo mais. E quando trouxe para ela, né, foi mais um momento de sensibilização do papel de adulto que o José estava entrando, essa mudança de papel também, né, saída do papel de mãe de adolescente para mãe de um jovem adulto. Então a gente foi trabalhando isso na sessão para no final ali a mãe abrir ali a possibilidade para deixar que esse filho escolhesse o que ele realmente iria querer para sua vida, né? E aí depois que eu fiz essa sessão com a mãe, a gente teve outra sessão que foi realmente a sessão da escolha, que ele trouxe que conseguiu conversar com os pais e conseguiu assumir o seu desejo, e realmente ali tinha uma resistência do pai, porém havia uma resistência maior de José mesmo em levar e de defender as suas decisões, porque depois que ele trouxe e conseguiu sustentar essa escolha, foi o que aconteceu. E dentro ali de 1 ou 2 semanas, ele já foi organizando as coisas para se mudar, enfim. E essa mudança foi um marco assim para ele, porque ele conseguiu se abrir para novas amizades, conseguiu se abrir para novas possibilidades de encontro mesmo, né? Então ele realmente foi se reconectando com ele para poder se relacionar com outras pessoas. E a gente continuou com o acompanhamento nessa época, 2 vezes na semana ainda, porque foi até a mãe tinha uma insegurança de como queria ser ele lá, porque ele era muito inocente, né? Muito ingênuo ainda, por ser jovem. E aí esse acompanhamento continuou sendo ali de forma assídua para ser esse suporte mesmo, e as coisas foram fluindo bem para o João, ele gostou de ter mudado e tudo mais. E foi assim por um tempo, né? Ele foi se desenvolvendo, tanto que essa mudança também amenizou as crises de ansiedade dele. Então, o João saiu de um estado em que ele estava extremamente ansioso por conta da questão do vestibular, das cobranças que tinha em casa. E uma coisa também era que ele era muito cobrado por ficar muito no quarto. E quando ele se mudou, ele não queria ficar mais no quarto, ele queria sair, ele começou a ir para academia, começou a ter outros hobbies. Então ele conseguiu se abrir para explorar também novas possibilidades de existência para ele. E passou um tempo, ele viu que ele já não estava gostando da faculdade, não estava mais se sentindo bem ali, e a gente fez outra sessão sobre como que ele iria trazer, né, para esses pais, trazer para essa família que ele não queria mais estudar. Então foi outro desafio ali que ele passou, só que com muito mais autonomia, com mais presença, e ele também até por questão da maturidade que foi criada, mas também pelo fortalecimento ali do autoconhecimento, de saber o que se quer. Acho que ele saiu ali da primeira fase da matriz para poder assumir, né, se reconhecer agindo e poder assumir o seu próprio sonho, que era ali ser piloto. E aí ele conseguiu levar isso para os pais, foi uma mudança muito tranquila, ele voltou para a casa dos pais, mas não durou nem um mês na casa dos pais, já arrumou um canto para ficar. Então, assim, foi uma mudança, assim, muito grande e que colaborou para esse protagonismo. E aí, dentro disso, ele conseguiu romper alguns vínculos, conseguiu também se fortalecer, se sustentar sozinho, buscar outra profissão para trabalhar ali em paralelo ao sonho dele, que ele precisava de investimentos, né, para seguir esse sonho. E então as coisas foram fluindo ali com muita espontaneidade, com muita criatividade, ele foi conseguindo criar novos recursos de existência. E aí a gente chega ali nos resultados, né, de como que esse acompanhamento resultou em uma melhora significativa
na redução de ansiedade, mas não só na ansiedade em si, mas no como que ele começou a se ver de forma diferente, como ele começou a se perceber agindo e podendo, né, ter a potência que ele admirava nas outras pessoas. Então, foi um processo muito bonito, assim mesmo, de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, e então ele desenvolveu maior espontaneidade e criatividade, e eu gosto de dar ênfase, né, nisso, porque ele realmente ele foi, aprendeu a editar vídeos para poder fazer uma renda extra e tudo foi culminando ali durante as sessões mesmo, né? A gente pensando em projeto de vida, em possibilidades, da questão do não querer depender. Então, ele foi se alinhando a partir do que ele realmente queria. Então, essa honestidade e esse protagonismo foi bem evidente dessa transformação mesmo. Tanto que hoje, a semana passada, inclusive, né, nem está dentro da monografia, mas semana passada ele teve outra mudança para outro estado e ele está muito mais seguro. Então, ele tem mais capacidade de se posicionar de forma assertiva pelo que ele quer realmente, né? E não só vivendo ali dentro da conserva, né? Do que os pais queriam que ele quisesse. Então, foi um passo muito importante aí na vida dele. Bom, considerações finais, né? Aqui a gente pode ver que teve um encontro mesmo com a transformação, com o protagonismo, quanto que ele também, a partir dessa mudança, ele conseguiu enxergar o que já não fazia sentido para a vida dele, né? Então ele foi tendo alguns rompimentos, ele também teve algumas aproximações, tanto que esse distanciamento com o pai fez com que eles tivessem uma relação mais saudável, porque ele consegue agora conversar, consegue trazer ali o que ele está pensando, porque já não tem tanta aquela pressão, né, de precisar corresponder às expectativas. Então, ele está realmente ali usufruindo, né, da sua entrega para esse futuro autêntico que ele está criando e que ele já está vivenciando. E a gente vê também essa mudança lá no início, quando ele tinha muita timidez em entrar em cena, em trazer detalhes, em conseguir vivenciar mesmo uma realidade suplementar, ele foi se desenvolvendo de uma forma muito evidente, porque ele já conseguia entrar, inverter, consegue já pensar em possibilidades e pensar em caminhos, né? Ele já não se limita a uma escolha. Então, claro que é ser humano, vai ter momentos, né, de altos e baixos, mas ele sabe lidar melhor com as suas escolhas e com espontaneidade ele consegue escolher melhor o que ele realmente quer. E aqui, para finalizar, eu coloquei: o psicodrama é o teatro da vida, onde podemos ensaiar, criar e viver nossos papéis para nos tornarmos autores da nossa própria história. E eu acredito que é isso que aconteceu. Eu falo muito sobre o protagonismo, né, da importância de tomar esse protagonismo, e o psicodrama ele facilita isso, porque a gente pode testar, pode criar, a gente pode ensaiar e a gente pode ser o melhor da gente ali num espaço seguro, seja em grupo ou individual. O psicodrama ele permite que a gente vivencie a melhor versão que nós já somos, e eu acredito que foi isso que aconteceu nesse caso clínico. E é isso, gente. Parabéns, Giovana, pelo trabalho escrito tanto da monografia como também do acompanhamento com o José. Sim, parabéns. Então, agora eu vou passar a palavra para a Camila, nossa avaliadora externa. Então, Camila, quando eu vou controlando o tempo e vou mandando no privado o tempo para você também ficar tranquila, tá bom? Então, a palavra é com você. Oi, gente, boa noite. Primeiro eu quero agradecer, né, o convite da Giovana, e hoje eu estou bem emocionada, né, porque a Giovana é minha parceira em alguns projetos aí, então é uma emoção a mais, né, de estar aqui com você, né, vendo você lindamente se formar aí no psicodrama, e
E eu vou fazer como eu fiz com a Tamires, né? Eu vou ler um textinho que eu fiz quando eu terminei de ler o seu trabalho. E vamos ver o tempo que eu levo para isso, tá? Gi, ler o seu trabalho, te conhecendo, foi muito bonito de ver como você conseguiu, de forma clara, assertiva e sintética, trazer os conceitos básicos do psicodrama e todo o seu trabalho com José. E agora eu quero acrescentar que você fez isso lindamente na sua apresentação também. Sua apresentação foi sintética, foi clara e conseguiu levar a gente, né, pelo caminho que você fez de uma forma muito bonita. Isso é uma qualidade e eu quero te parabenizar por isso. Eu conheço a sua trajetória e o seu trabalho para que as pessoas se comuniquem de forma mais positiva nos seus vínculos. E eu sei o quanto que para você isso é sinal de saúde mental. E em tempo de muitas incoerências entre verbo e ação, eu sempre me emociono quando eu vejo as pessoas sendo coerentes no que dizem, no que fazem. E aqui no seu trabalho eu vi muita coerência na sua escrita também. Para mim, o seu trabalho tem coerência e clareza, ele tem um fio condutor que vai levando a gente, né, o leitor, a entrar no universo do psicodrama e no universo do atendimento do José também, mostrando como esse encontro, bem como o encontro, né, o encontro do José com o psicodrama e o encontro do José com você, foi realmente gerando possibilidades de novos caminhos para ele. E é lindo ver isso, né, como você vai trazendo, assim, ampliação que aconteceu de vida para esse garoto a partir do atendimento, né, dos encontros de vocês. Você faz uma síntese muito interessante das técnicas do psicodrama. Para mim, ela é digna de ser indicada para alunos do nível 1 e para pessoas que queiram conhecer um pouco mais do psicodrama. E esse, para mim, é um dos pontos altos do seu trabalho de escrita. Eu achei que você fez uma síntese muito massa. Além disso, você toca em pontos desafiantes de um jeito leve. E eu fiquei com duas frases suas da sua escrita, e a primeira diz assim: ser paciente é um papel a mais na vida do indivíduo e demanda tempo e dedicação. De verdade, eu fiquei com vontade de fazer uma plaquinha na entrada do meu consultório para colocar essa frase. Porque quando você traz isso, você lindamente nos lembra que os processos psicoterapêuticos são espaços de trabalho e que pedem dedicação e tempo. E o que épocas de aligeiramento, né, das coisas é muito importante de lembrar. Isso para mim também aparece quando você vai trazendo os anos que você vem trabalhando com José. É quase como se você dissesse assim, gente, a abordagem é incrível, permite ampliar os caminhos e é preciso tempo e dedicação e a gente sente essas duas coisas no seu trabalho. A outra fase que me tocou foi: um sujeito com recursos de espontaneidade ativos tem mais facilidades de lidar com as desordens da vida. E eu fiquei com vontade de acrescentar assim, com as ordens também. E aí, essa é outra frase que eu colocaria a plaquinha também no meu consultório, viu? Dá para você fazer plaquinha e vender, viu, Gi? Adorei. E no seu trabalho, você faz parecer simples demais algo tão complexo quanto lidar com essas ansiedades do dia a dia, né? Quase como um passo a passo do tipo, onde é que você está sendo menos espontâneo na sua vida? Onde é que estão tuas amarras? Onde é que estão as cristalizações? A única coisa que eu fiquei com vontade de ver um pouco mais no seu trabalho é sobre o encontro do psicodrama com você e o impacto do psicodrama em você. Eu fiquei com muita vontade de ver isso escrito. Quem sabe no do socioeducacional, hein, Mariângela? Porque você, para mim, é puro psicodrama, né? E é um encontro incrível do psicodrama com você, e eu fiquei com vontade de ler isso, né? A sua trajetória. E eu queria te contar também que o meu encontro com você, que foi o psicodrama também que proporcionou, é um encontro que tem um grande impacto na minha vida também, né? Justamente por essa espontaneidade pura que você tem e tudo, né? Então, eu escrevi assim: Gi, você é psicodramatista por natureza, está na sua essência, tem a energia, a força criativa, a abertura para enxergar caminhos diferentes. Eu te admiro muito e quero te agradecer pelo nosso encontro e por todos os lugares que você me ajudou a enxergar e a chegar. Que sorte a minha encontrar você, que sorte a do José encontrar você, que sorte do psicodrama encontrar você. Parabéns por toda a diferença que você faz no mundo, querida. Voa! Eu vou chorar. Lindo.
Giovana, você tem 10 minutos, pelo menos, para comentar ou fazer qualquer tipo de resposta aqui aos comentários da Uhum. Camila. Uhum. Que você A quiser. Camila trazendo, né, que sentiu falta, agora eu só lembrei dos meus encontros com a Delsa, ela só falava isso para mim, ela ficava brigando comigo. Peraí, e deixa a coordenadora falar uma coisa. E você tem esse texto escrito, que é o primeiro texto que eu peço entre o módulo 1 e o módulo 2. É um relato de experiência com o título Meu Encontro com Psicodrama. Você Quem sabe não dá para acrescentar, não sei, mas tem isso escrito. Se você não tiver, eu Mas tenho. também já tem material para o nível 2, não se preocupe. Pronto. Ótimo, ótimo. Ai, mas obrigada, Camila. Ela me dá mais vontade ainda do psicodrama. Ela tem uma energia também de ação, assim, é um encontro mesmo. Muito obrigada por você estar aqui e por você me acompanhar nessa trajetória, aceitar a minha loucura e entrar na minha dança. E é um prazer entrar na sua também. Que lindo, gente. Psicodrama é encontro, né? Então, vou passar aqui para a nossa avaliadora interna, que é a Maria Angélica Sugai. Também vou fazer mais ou menos a mesma organização, tá? Se precisar, eu vou avisando pelo chat privado, assim, o tempo. Tá bom, Ok, Angélica? tá bom, tá bom. Primeiro, eu queria parabenizar a Giovana por esse feito, né? Fazer uma monografia no nível 1 parece que é uma coisa muito difícil para os alunos, né? Mas parece que essa turma está pegando firme, né? E parabenizar também a Delsa como orientadora, né? E todos os professores da SOPSP que, né, ajudaram os alunos a chegar nessa fase, né? É, e eu queria agradecer a Giovana por, por me convidar para fazer parte da banca e também porque você me instigou, eu tive que retomar um monte de conceito do psicodrama, tive que estudar de novo, né? Então, para mim foi bom. Eu gostei de ter que estudar de novo, de rever conceitos, de ver o que que você estava falando, né? Então, assim, tinha uma coisa que eu ficava meio brigando com você, será que é isso? Será que não é? Né? Então, para mim foi bom ter retomado. Outra coisa que eu queria elogiar a escolha do tema, né? A espontaneidade é um tema, assim, é um conceito difícil, né? É um conceito abstrato e que dificilmente as pessoas querem escolher esse tema por causa dessa dificuldade, né? Mas você foi lá e bancou, né? Então, acho que essa coragem é elogiável, né? Então, assim, eu fiz assim, eu vou comentar algumas coisas, mas tem umas coisas que eu gostaria de fazer umas perguntas para você, tá? Então, assim, quanto aos objetivos geral e específicos, né, tá, então, assim, você cumpriu todas as tarefas que você se dispôs a fazer, né? Então, isso é legal, né? E também na parte de fundamentação teórica, né, está bem estruturada, né, você se deteve a conceituar, né, todos os elementos que são importantes para o desenvolvimento dessa monografia. É complicado, eu já li muita monografia de nível 1 que fica aquela discorrendo, um monte de conceitos, você nem sabe por que o aluno está falando isso, né? Mas na sua monografia está tudo conectado. Todos os conceitos que você usou têm sentido no desenvolvimento do trabalho que você fez.
né? Então, acho que isso é um ponto importante, né? Tanto o conceito quanto as ferramentas, né? O que você foi trabalhando com o José, né? É, Tá. Então, assim, isso, né, esse cuidado que você teve, né, facilitou para a gente entender, né, a congruência que tem, por que que o caso você foi desenvolvendo dessa forma, né? Então, assim, as sessões também, a escolha de cada sessão, né? Então, isso daí é, tudo tem interligação, não está solto, as coisas estão interligadas, não estão soltas. Então, isso também dá um sentido de que você estava sabendo o que que você estava fazendo, né? Então, isso é muito importante, né? Para a gente ter noção, assim, de que o aluno ele veio até aqui e ele aprendeu, né? Então, assim, eu fico feliz que assim, ó, o nosso curso está dando essa possibilidade, mas que você, com o seu empenho, conseguiu mostrar que, olha, eu faço psicodrama, né? Então, isso é muito legal. Eu tenho uma pergunta na página 13. Você fala aqui, no meio da página, é de extrema relevância entender que a espontaneidade resulta de uma escolha consciente e surge não de um impulso imediato, mas de um processo de liberação. Essa liberação representa a verdadeira essência da espontaneidade, rompendo as barreiras impostas por uma vontade consciente que frequentemente funciona como mecanismo inibidor. Eu queria que você explicasse melhor isso, se for possível, né? Eu estou catando uma frase no meio do... Deixa eu só achar aqui também. Ah, tá. Entender que isso surge imediatamente, processo de liberação, apresentar a verdadeira essência desse... Ah, eu achei aqui. Como você disse, né, a espontaneidade realmente é um termo que, como é um termo subjetivo, um termo muito abstrato, realmente é algo que é muito do que a gente sente e vive, né? Mas respondendo assim o que eu quis dizer, né? De extrema relevância entender que a espontaneidade resulta de uma escolha consciente. Ali no livro de Moreno, né, o principal, ele fala que o processo de espontaneidade ele é ativo enquanto criança e a gente vai perdendo diante das conservas culturais que a gente vai entrando em contato e tudo mais. Então, aqui, nessa parte, resulta de uma escolha porque a gente tem que trazer a consciência de que essas conservas existem e que é a partir dessa consciência que a gente vai dando espaço para o nosso ser e existir de forma mais espontânea, né? Ali até diferencia o que não é de um impulso imediato naquela coisa assim de agir de qualquer jeito, né? Porque o que a gente vê é uma confusão, né? Que a espontaneidade é você agir por impulso, então, é não pensar para fazer. E não, tanto que nesse mesmo capítulo ali, ele fala da espontaneidade ser treinada, né? Do quanto que a gente pode domar a espontaneidade. E então trata de um processo de liberação. Essa liberação representa a verdadeira essência da espontaneidade, rompendo as barreiras impostas por uma vontade consciente que frequentemente funciona como um mecanismo inibidor. Aqui, o que eu quis trazer é como se
A espontaneidade, ela vem de forma consciente, mesmo quando a gente fica com essas resistências do que a gente não quer trazer ou não quer exibir. Então, seria nesse sentido de eu tenho essa vontade consciente, eu tenho essa consciência de que a espontaneidade ela precisa surgir e que existe barreiras sociais para isso, e mesmo que às vezes a gente tente inibir isso, quando a gente traz a consciência, a gente deixa a espontaneidade se manifestar. Então, foi nessa articulação, né, na minha cabeça que eu trouxe Tá. essa. Tá, porque fica assim, é complicado isso, é uma escolha consciente, né? Porque a espontaneidade está à nossa disposição, né? Fica consciente outras questões ali envolvidas na situação, né? Não sei se ela é exatamente uma escolha consciente, a espontaneidade em si, né? Mas na situação, a situação e os elementos da situação vão se tornar conscientes, né? Isso. É. Bom, então, assim, dos conceitos outros, para mim, estavam ok. Então, assim, agora eu vou passar para... Espera aí um pouquinho só. Então, na página 23, você fala de que você colheu dados quantitativos e qualitativos, né? Então, mas você não fala muito a respeito. Eu não sei se vale a pena colocar isso, os quantitativos, porque você fala que vou usar depois, né? Em outra sessão. Então, sei lá, se ou você fala, né, o que que é, ou são os dados qualitativos, eu entendi, né, que são as Uhum. sessões, né, o desenvolver do trabalho, mas os quantitativos, Uhum. Eu acho que foi uma falha mesmo, né, de não ter pontuado. ou você não fala, né, ou você tem que explicar o que que é, né, senão fica Uhum. no ar, assim, para a gente, né. Uhum. Outra coisa que eu tinha dúvida, que você falou que, porque na página 24 você está falando que ele estava em terapia há 1 ano e 11 meses. Aí na página 33 você falou que ele estava há 3 anos. Aí na Uhum. apresentação você explicou, mas assim, para quem Uhum. lê, né, então acho que é melhor deixar mais claro, né? Porque aí eu fiquei na dúvida, ele está há 1 ano ou ele está há 3 anos, né? Uhum. Sim, é isso, eu vou alterar, porque como eu comecei a fazer, né, a monografia Entendi, na entendi. época, depois. E Então, aí mas eu uso a data de hoje, então, né? Seria a de agora, sim, eu acho a melhor. cronologia. Uhum, Acho melhor. perfeito. Só para pontuar a questão do quantitativo, né? Eu coloquei isso porque, como eu mencionei lá a ansiedade, eu apliquei algumas escalas de ansiedade. Só Tá. que, como eu não mencionei, faz todo sentido, eu não quis deixar maior a monografia colocando sobre isso. Então, Uhum, acho que eu vou retirar, né? Vou fazer essa alteração. uhum, ok. É, bom, no, assim, eu vou passar, assim, eu achei muito interessante o átomo social, né? Aí eu fiz uns sinaizinhos de mais e menos no que as escolhas dele, né? Então você fala assim, que positivos era a namorada e a mãe. Eu achei como Hum, positivo na sua descrição que era a namorada, a tia e os primos. A mãe, ela tinha positivos e negativos estavam a mãe, os irmãos, porque, né, eles eram, como é que era?
inspiração, mas tinha muitas brigas, né? Então tinha positivos e negativos. E os avós, que também a pessoa, né, que tem um lado bom e que tem um lado ruim, né? Então tinha esses, e mais o perfil do pai, né, que era 4 negativos que ele dava, mas aí eu estava vendo assim, depois você coloca, ele também tem 4 negativos para o pai, né? Então, eles, na verdade, eles são congruentes, né? Eles se escolhem negativamente, né? Nesse sentido, né? Aí, assim, na sua apresentação, você... Então, assim, aí eu fiquei nessa questão do pai, porque fica a olhos vistos que é uma relação difícil. Então, assim, mas no trabalho, aqui na leitura, não dava para entender, não dava para perceber como que foi desenvolvido esse trabalho da figura paterna, né? Você só descrevia rapidamente, mas assim, na sua apresentação ficou mais claro, né? Que foi trabalhado isso, mas aqui parece que foi trabalhada a mãe, né? A mãe, que era positiva e negativo, ela foi trabalhada para ficar positiva em relação a ele, né? Então, assim, o Sim. pai, você, né, relatou aqui na apresentação, mas aqui no trabalho, toda hora eu falava, mas onde que o pai foi trabalhado, né? Onde que, né? Então, assim, tava, dava para ver que alguma coisa aconteceu, porque ele mudou, né? A ansiedade diminuiu, os sintomas diminuíram, né? Mas que alguma coisa mudou, né? Então, teve um trabalho. Mas eu ficava procurando, falei, mas onde que tá? Onde que tá aqui, né? Hum, né? Aí, outra coisa é assim, que você fala na página 30 e 31. Você fala assim, olha, que os vínculos positivos e deu a entender que você está considerando os vínculos positivos como saudáveis e vínculos negativos como não saudáveis. Se a gente for pegar o Moreno, né, quando na sociometria, os vínculos negativos são saudáveis, porque eles são congruentes, né? Não é considerado não saudável, né? Não saudáveis são incongruentes. Esses vínculos, né, precisam ser trabalhados, né? Então, assim, era uma relação difícil, precisava ser trabalhada, mas não significa, não dá para dizer que era não saudável, porque os dois sabiam que eles não se bicavam, né? Entendi. Né? Então, nesse sentido, era claro para os dois que tinha uma dificuldade ali, né? Mas não quer dizer que não seja não saudável por causa disso, né? É, Aí outra coisa, eu acho que talvez você tenha que dar fazer uma revisão nas referências. Aí, bom, o resto eu achei muito boa, os resultados finais, a discussão, né? Como que você chega nas conclusões finais, assim, então é aquilo que eu falei no começo, né? Você conseguiu concatenar, né, e alinhavar todos esses caminhos que você foi abrindo, né? E nesse final conseguiu alinhavar tudo, então ficou ótimo, né? Agora, assim, nas referências, então, assim, você fala do Bustos e da Zerca, eles não estão aqui nas referências. É porque, bom, eu estou lendo como avaliadora, né? Então eu fiquei procurando, Perfeito, é isso mesmo. né? Falei, mas onde que está? Então aí você fala assim, tem uma referência que põe Zerca. Então assim, eu sei quem é a Zerca, mas quem lê que não é do psicodrama, né? Quem que é a Zerca, né? Então Uhum. tem que
tá como referência aqui, e ela não tá, né? Em sim. outro lugar aqui você fala assim, o castelo, que a referência é castelo. Aí eu fui procurar, falei, mas não tinha Castelo. Aí eu vi que era o Wilson Castelo de Almeida. Então você teria que ter colocado Almeida, né? Porque eu sei quem é o Wilson, eu sei quem é o Wilson Castelo, né? Mas quem não é do psicodrama não sabe, né? Uhum. É isso daqui tem que corrigir mesmo, que as palavras de Jacó Levi Moreno você pôs como sendo do Moreno, e é da Rosa Cuquier. Palavras. A autora é Rosa Cuquier. Eu sei porque eu ajudei a fazer o dicionário, né? Sim, sim. Nossa, que falha. Né? Não, Tá. mas são coisas pequenas, né? Mas acho que para você mandar para a Febrap, para publicar, acho que precisa corrigir, né? Perfeito, muito obrigada. Tá? Então, ó, assim, para mim, é, foi ótimo, né? Como já falei, ter lido a sua monografia, gostei muito, né? Acho que você está de parabéns, né? E acho que pode ajudar muitos alunos que estão aí também, olhando, né? Vendo assim, olha, um caminho possível dentro do psicodrama, né? Desenvolvendo coisas importantes, né? Uhum. Parabéns. Obrigada, Angélica, muito obrigada. Inclusive, eu convidei você para participar da banca. Eu sei que acho que é difícil lembrar, né, que são tantas supervisões, mas você, na época que você supervisionou a nossa turma, eu trouxe esse caso e foi muito importante o seu olhar. Ai, nem lembrava. Inclusive, Faz com tempo. certeza. Sim, sim. Então foi muito importante, assim, para mim, na época, né, a pontuação. E inclusive, na nossa última, não sei se foi a última imersão, eu trouxe novamente esse caso. E, Uhum, e ele estava com outras questões que eu não quis colocar na monografia, porque senão ia ficar gigante, né? uhum, E depois teve um desfecho também, foi muito importante estar ali, então por isso o convite, porque você já foi Ah, uma pessoa que colaborou comigo nesse caso. você podia ter falado antes para eu poder lembrar. Ah, mas tá tudo bem. Mas muito obrigada por toda a sua colocação, pela sua delicadeza em olhar os detalhes do trabalho, em pontuar, porque isso é extremamente importante mesmo para a gente, né? Poder deixar tudo bem alinhado. E agora eu vou ficar refletindo sobre os vínculos saudáveis ou não saudáveis, como eu considerava, né? Porque são considerações minhas, então ficou aqui um ponto de interrogação que eu vou dar uma olhada Uhum, e uma revisitada. uhum. Muito obrigada. Obrigado, você também. Muito obrigada. Também fiquei aqui pensando, acho que tem uma questão da sociometria, da gente recuperar o Moreno fazendo os testes Uhum, sociométricos. Tem, acho que o livro da Febrap ajuda a ver ele fazendo, né, em ato, assim, né? Mais do uhum, que o outro que a gente usa bastante, que é aquela versão de estudante do Daimon, né? Mas eu fiquei, assim, eu já me comentando aqui, mas eu fiquei com a coisa da espontaneidade, assim, da coisa da consciência. Eu fiquei com essa, tô aqui pensando também. Eu acho que eu concordo com as duas. E aí, como esse conceito ele é importante ser aprofundado, né? Assim, como ele é cheio de nuances. Muito bacana. Acho que é isso, então, peraí, para eu não me perder. Então, aqui a Delsa, vou abrir aqui para a Delsa fazer os comentários finais e a gente, acredito que a gente vai ter até tempo de poder conversar um pouco mais também. A Delsa, o microfone é com você. Bom, acho que eu vou começar falando da aprendizagem do papel, né? É, e pensando assim, tudo que a Angélica viu que eu não vi. Né? Inclusive o erro na referência bibliográfica, né? Que esse é crasso, esse erro é imperdoável. Algumas outras coisas eu acho que são pontos de vista, mas
E eu fiquei pensando na questão do foco, né? Quando a gente está imerso num foco ou está tomado por um objetivo, por uma emoção, por uma tarefa, né? Eu acho, e aí a gente perde um pouco o olhar mais minucioso e que provavelmente a Angélica, no papel de avaliadora, estava mais tomada deste papel, o que fez muito bem, acho que é uma contribuição importantíssima, Angélica, né? Nenhuma crítica à sua contribuição, absolutamente. Porque, na verdade, assim, eu me lembro da primeira vez que eu e Giovana conversamos, e se eu comparar a conversa de onde começou e aonde chegou o trabalho, foi uma tremenda evolução. É um outro trabalho. Agora, Camila, eu juro por Deus que no primeiro encontro eu falo, onde está você aqui no trabalho? Onde está? Né? Porque ela falava da dificuldade, ela começou dizendo que era um paciente que tinha uma dificuldade, um paciente jovem, tímido, fechado, ansioso. E como é que um terapeuta lida e trabalha com psicodrama bipessoal com uma pessoa que naquele momento não queria muito, né? E depois teve esse trabalho brilhante, lindo, maravilhoso, que deu esse resultado fantástico. Então, teve todo um caminho, um desenvolvimento, não só do José, mas também da Giovana como terapeuta, né? Quer dizer, então, quer dizer, eu acho que é importante você falar do pai, mas eu acho que o tempo todo o foco, a mudança na relação com o pai se deu a partir da mudança do José. Porque na medida que o José começou, quer dizer, começou a se relacionar e olhar para o pai, se vincular com o pai de um outro jeito, inevitavelmente o pai também, como a gente sabe, né, o pai complementou de outro jeito. Então, claro, poderia ter deixado mais claro no trabalho, mas como eu acho que o foco era mostrar a evolução do José, como ele conseguiu transpor, porque tem uma riqueza aí para mim, o que me encantou foi o desenvolvimento da Giovana como terapeuta, como uma pessoa que começou a pensar mais o porquê usar a técnica, o porquê fazer isso, toda a fundamentação do que ela tinha aprendido. Ela falou para mim, eu queria a Angélica na minha banca, porque ela supervisionou esse caso, ela tinha comentado comigo. É, então, tem todo o desenvolvimento dela e dessa coisa de um menino, sei lá, de 17 anos, com a angústia da escolha da vida, né, com a família, como tantos outros, e que maravilha que esse menino consegue, com todos, tendo sofrido bullying. Eu pensei, ele é inteligente, ele passou no Unicamp em física, cacete, eu não passaria nunca, eu acho. Em física, não. Né? Mas tinha todo o embotamento, toda uma coisa, né, baixa autoestima e tal, e o menino consegue ir, consegue experimentar, viver em Campinas, consegue desde esse dia dizer não é isso que eu quero e voltar, né? Quer dizer, é preciso coragem, é preciso, né? E eu acho que talvez, eu acho que isso é a grandeza do caso que levou ao trabalho, né? Quer dizer, né, da Giovana e aprendendo com José, ela aqui não falou da relação técnica que foi se estabelecendo, do vínculo forte que se estabeleceu entre eles, tanto é que até hoje ela atende ele, quer dizer, foi um vínculo de confiança, né, que eles desenvolveram, etc., né? Então, acho que porque a gente, quer dizer, ficou mais focado, né, no José, a gente talvez não tenha se dedicado a falar, mas, claro, Giovana, que você pode incluir um parágrafo para falar sobre a questão do pai, pode tirar a coisa do quantitativo, aproveitar as sugestões da Angélica e aprimorar ainda mais esses detalhes para ficar mais redondinho, mais perfeito, sem dúvida, né? Mas eu quero ressaltar assim, a dedicação dela, né, nesse sentido de ir atrás, de fazer questão de estudar as técnicas, de pensar, de ver o que usou, como usou, por que usou, né? E o tempo todo refletindo sobre o caso.
ousou atender a mãe, né? Quer dizer, que era um momento ainda não inicial, mas ainda não estava um vínculo tão sólido assim, tão firme, mas ela ousou atender a mãe, o que foi muito positivo, né? É, agora, foi o que eu falei, eu senti falta o tempo todo, mas aí chegou um momento que eu falei, acho que não é dela, ela não quer, não vou também obrigar, porque senão eu vou me sentir o pai do José querendo que ele faça uma coisa que ele não quer, que ele não quer fazer, né? Mas eu falei com ela, falta você, na consideração final, fala um pouco da sua sensação e tal, mas não veio, então, mas isso também não tira o brilho do trabalho, né? Eu acho que foi uma orientação fácil de fazer, gostosa, a gente trocava, eu falava, mas eu acho que precisa incluir isso. Bom, a gente foi trocando e tudo, mas acho que resultou num trabalho bem legal, né? Um trabalho, como a Camila falou, coerente, e a Angélica também, coerente, autêntico, verdadeiro, que retrata quem você é. Não é um trabalho que não parece que é seu, né? Quer dizer, é um trabalho que a gente vê a Giovana, né? Quer dizer, ver o que você fez, e acho muito legal que tenha sido também sobre espontaneidade e criatividade, que faça a gente pensar, porque a gente trabalha com isso todo dia, mas às vezes a gente não sabe definir o que faz. A gente sabe que dá certo, mas, né? É, mas, enfim, você está de parabéns, eu fiquei satisfeita com o resultado, acho que você se empenhou bastante. 1 ano e 11 meses para 3 anos, tem mais 1 ano 11 meses, 12, mais 1 ano e 1 mês passados desde que ela começou a pensar no caso como tema do TCC, né? Então, ela vem trabalhando, não é o José, é trabalhando o papel dela de terapeuta, acompanhando o desenvolvimento de uma pessoa, né? Quer dizer, o desabrochar dessa pessoa, como ser mais espontâneo, mais criativo, mais autônomo, mais dono da sua vida, protagonista das suas escolhas, etc. E certamente isso também ajudou a você, Giovana, a ser uma pessoa mais espontânea, mais criativa e mais protagonista, né? Como você está sendo hoje, aqui e agora, onde você tem o protagonista de estar apresentando seu TCC. Então, acho que era isso que eu queria dizer. Muito obrigada, Delsa. Muito Imagina. obrigada pelo carinho aí de aceitar o meu trabalho e também de encarar aí esse processo comigo. Imagina, foi um prazer. Acho que é isso, né? Assim, estamos considerando aprovado, né, Adelsa? Banca. Bom, eu estou, né? Mas se alguém, Nada. se alguém é contra, que diga agora o cálice para sempre, igual casamento. A gente não faz esses ritos, vamos sair na salinha para falar, eu acho que, né? É, Tem nota? Não, a gente coloca Ah, não, aprovado. só só aprovar. Não, que aprovar. eu ia dar nota 10, mas então tá bom. Ah, se a Angélica vai dar 10, a gente Recebe a nota 10. dá 10 também, vai. Eu vou ficar me achando. Mas assim, Giovana, eu que tenho te acompanhado assim, né, em todo o processo da formação, fico também muito feliz de estar aqui nesse momento. Fico mais feliz ainda que você está aqui com a Mariângela, aqui te aquecendo para fazer o foco socioeducacional também, porque acho que você tem uma experiência que seria legal mesmo compartilhar, e até pensando aqui, né, nesses questionamentos que a banca faz das técnicas, da espontaneidade, acho que tem um lugar também do grupo e das suas experiências ali na empresa, ser que assim, dá para explorar mais ainda a questão da ansiedade, que de uma certa forma sempre era o seu tema, né? Só que era o seu tema ali e aqui. Então, e é um tema completamente atual, né? Eu acho que, né, não só pelos efeitos da pandemia, mas estamos num momento, numa sociedade mais ansiosa, né? E a gente tem essa ferramenta de pensar conceitualmente na prática da espontaneidade e criatividade,
E acho que seu trabalho merece os ajustes necessários, que foi indicado aqui para a Blanca, e botar para a revista, para publicar na revista, né? Poder estar, como bem indicado aqui para a Camila, passar para os alunos que estão agora entrando com contato com esse conceito, ver esse conceito em ato, né? Então, os conceitos, as técnicas, né? Tudo que você apresenta em ato. Então, acho que é um material para estar de referência mesmo, assim, né? Tava 2 alunos aqui, tá só um agora, mas acho que é um lugar importante para a gente circular, né? Já estou aqui bolando algumas coisas para a gente fazer entre os módulos, né, envolvendo as monografias de vocês e também os trabalhos que os alunos vão fazer, mas isso vai ser no próximo capítulo. A gente faz isso com calma. Ideias temos, né? Mas acho que é isso, assim. Vou abrir para a plateia para fazer as considerações finais, quem quiser compartilhar. Tá, a gente tem tempo, então só vou controlar o tempo de fala de todo mundo, tá bom? Tô vendo aqui que a Mariana já está aqui. A Mariana Maria já já está com a mão levantada. está levantando. Bom, primeiro, um presente, né, Giovana? Você deu um presente para gente, você resgata a saúde psíquica do José João. É interessante, porque você falou, né? Eu falei, será que não importa, José João e a sua, o seu lugar no mundo, né? Então, assim, acho que para mim o que acompanhando você pouco tempo, né, mas de alguma maneira um semestre e o vínculo que a gente foi fazendo com a turma, inclusive todas, mas com você sobretudo, não é à toa que que eu vou estar te orientando se você de fato me entregar o material e vai entregar, eu sei, né? E que também foi fruto de uma supervisão, né? Eu te instiguei, né? Foi forte, né? Mas, enfim, essa autenticidade sua que você fala que o José resgata, né? Eu acho que isso é o mais lindo. E acho que você traz esse nome, que não é você que cunhou, né? Mas esse frescor da espontaneidade, né? Que se não tiver esse frescor, essa autenticidade, não é um ato espontâneo. Agora, é legal ler o Moreno, ele tem um protocolo da psicomúsica que é genial. Tá no Morenão, aonde, né, dá para a gente entender muito isso, né? A questão do átomo social, né, do negativo e do positivo, disso que a Angélica falou, que é os elementos que vão virando conscientes, porque é o papel, né, complementar patológico, o papel complementar saudável, né? Que aí o Bustos fala, e você fala, e a Delza, enfim, né? Então dá para compreender. Agora, a espontaneidade, para mim, e lendo o Moreno cada vez mais, é da ordem dos catalisadores. E a criatividade é da ordem da substância, né? Então, assim, a gente não pega a espontaneidade, ela é uma energia, né? Então, ela é o que move, é o aquecimento para a ação, né? Então, assim, você, acho que ao longo do seu processo de formação, você foi mostrando isso, né? Esse seu jeito, a sua ação, né? A substância em si, mas ela vem com essa energia, com essa autenticidade, com essa sua alegria, esse seu brilho, esse algo singular que é seu. E como você fez, ajudou, né? O José João a conquistar o que, enfim, né? O que ele fez aí com vocês, né? Então eu também acho que seria super legal. Eu não li o trabalho, mas seria super legal você situar, talvez agora para a outra monografia, né? Esse vínculo, né? Essa tele, né? Esse vínculo que vai fazendo acontecer a magia do psicodrama, né? E a sua história, né? Assim, localizar aí, né? Da onde você veio, onde você está, para onde você vai. Parabéns, Giovana, adorei estar aqui. E ó, tô esperando. Eu tenho também que sair, ó, agradecendo muito a SOPSP. Lindo tudo que vocês estão fazendo. Tô orgulhosa. Deu Deixa eu um só fazer um salto. comentáriozinho, Maria, antes de você É, sair. Que todo esse é. comentário eu vou ter que falar, Thaís, I'm so sorry. O trabalho da Thaís é sobre isso, é sobre essa relação télica entre o paciente e o terapeuta. É o tornar-se terapeuta, é o tornar-se psicodramatista. Pronto, falei.
Já falei, Lindo, lindo, já lindo. falei. Aí, ó, eu já quero usar de referência para o trabalho dela. Muito legal, muito legal. Gente, parabéns. Eu preciso ir, que eu tô com a minha mãe, com toda a família aqui, tá? Beijo para Ah, Obrigada, vocês. querida. Parabéns, Beijo. tchau. ai, desculpa, Parabéns a Thaís, eu Delza, tive que falar. orientadoras, avaliadoras e todo mundo. Beijo. Tive que falar, tive que falar. Eu acho que foi 2 vezes aqui, eu mandando aqui no privado para ela, assim, né? Olá, sua monografia. Olá, sua monografia. Mais alguém quer fazer, como eu falei da Thaís, aí você quer falar alguma coisa? Ah, também esquece, pronto. De saber. Até parece, a Thaís gosta de falar também. Ai, Gi, que bonita! Queria te dar um abraço. Parabéns, querida. Eu acho que é emocionante, né? Quando a gente termina essa etapa. E tão importante a gente poder escrever, né? Concretizar, ter algo só nosso, assim, né? E foi isso que você fez, entregou aqui belamente. Eu estou bem feliz. Angélica arrasou. Eu falei, nossa, eu acho que eu estou tendo aula agora dos vínculos. Eu fiquei, gente, essa parte. Eu tinha o mesmo raciocínio que a Gi, e aí depois que a Angélica falou, não, não é bem por aí. Não quer dizer que o negativo é ruim, né? Que a gente coloca esse juízo de valor junto, né? Eu adorei, de parabéns, viu, querida? Eu já estou aqui no processo de luto, né? Dos encerramentos aqui do grupinho, né? Do nosso grupinho, Gente, da e o nossa nível 2? turma. Gente, o É, é nível 2. Deise, é Deise. Chama a gente. Calma, calma, que eu vou montar. Calma que vocês vão fazer. Gente, eu quero ver vocês dando aula. Oxi, oxi. Precisamos comemorar presencialmente. Precisamos comemorar. Um beijo. Obrigada, Oi. Tami. Hoje eu tinha começado a ver a apresentação da Tamires, mas aí hoje, né, que eu falei, ah, é a minha, deixa eu assistir toda da Tamires aqui. E eu falei, nossa, que gostoso, né, ver a apresentação dela ali e poder saber o que aconteceu, né, porque a gente estava ali juntos, nas supervisões, nos momentos, na atenção, enfim. Então, foi até um aprendizado que eu anotei várias coisas, assim, até para concretizar isso, né? Que é um tema tão atual. Olha eu aqui usando tempo para falar da monografia da Tamires. Né? Enfim. Oi, Thaís, pode falar. Não, a Deise fez eu abrir a câmera. Eu tava aqui ouvindo o Gima, eu tô no sofá, sexta-feira. Eu falei, não, eu preciso ver, mas eu não vou. A câmera tá difícil, mas a Deise fez eu abrir a câmera para dar um oi aqui. Mas eu já ia dizer, Gi, é muito bom te acompanhar. E dá para te ver em cada pequena frase dessa que você foi construindo aí na sua monografia, e de ter ouvido bastante do José João, né? João José, não sei. Mas de ter ouvido e ver, e eu acho que o que a Delsa falou, acho que diz muito, né? Conforme ele foi sendo espontâneo, você também foi sendo no seu papel. Então, muito bom estar aqui contigo nessa grande finalização de uma coisa, mas já está emendando em outra. É isso aí. Tá bom? Vontade de dar um abraço. Gente, na monografia dela, eu tive de corrigir o João 350 vezes, porque era José, José, aparecia João. Aí eu sublinhava e dizia, não é João, é José. Né? E aqui na apresentação ela falou, eu falei, meu Deus, lá vem o João de novo. Gente, olha só! Dica de escrita, muda para um nome muito diferente. Eu ia sugerir isso, gente, bota assim, Benedito, para não ter erro. Agora, Angélica, eu fiquei pensando aqui, nem sei se é hora de falar, mas assim, só para as caraminholas, assim. O vínculo dele com o pai não é negativo. O vínculo dele com o pai era transferencial, porque ele não conseguia estabelecer de fato um vínculo, ele não enfrentava o pai. Quando ele começou a enfrentar o pai, se posicionar, aí eu acho que mudou.
Quando você diz era negativo, quer dizer, ele se fechava, iria para o quarto e ele não tinha, quer dizer, porque eu entendo o positivo, quer dizer, quando há congruência, positivo, negativo, ok. Mas negativo quando eu não quero, eu não tenho interesse por essa pessoa, eu não gosto dessa pessoa, sei lá, mas ele não, ele queria, eu acho que ele queria ter uma boa relação com o pai, ou queria ser aceito pelo pai. O problema é que ele aceitou que o pai era, sei lá o quê, assim, conservador, etc. E ele se fechava, se calava e não e engolia. Então, ele afastava o pai, botou bem longe lá no átomo social, porque ele tinha muita dificuldade, que depois eu acho que acabou se aproximando, né, Giovana? Foi transformando essa relação. Mas eu fiquei pensando assim, não era uma congruência negativo, né? Fiquei pensando aqui, mas Mas, assim, pela descrição que ela colocou, assim, o pai falava 4 itens negativos do filho, tá, e o filho falava também 4 itens negativos do pai, né? Então, assim, os dois tinham uma escolha negativa um para o outro. Tudo bem que tem uma coisa de poder, é o pai que é um conservador e que vai dominar o filho, né? Mas, assim, que ele teria que enfrentar essa situação, né? Mas assim, mas que da mesma forma que o pai, né, olhava para ele como assim, alguém que não é exatamente o que ele esperava, né? O filho também olhava para o pai olhava, sim, da mesma forma, nesse sentido que eu acho que eles, sim, os dois eram congruentes na negatividade. Os tá. dois olhavam com olho negativo para um e voltavam o olhar do outro, né? Então, assim, eu entendi que, assim, olha, que se eles pudessem conversar, eles iam se enxergar, né? Isso. Essa negatividade, né? Nesse sentido, né? Que eu entendi que eu realmente era um pai Na verdade, conservador, vamos dizer assim, faltou, ou poderia ter tido uma sessão dele com o pai, né? eu não sei, mas talvez, mas assim, na apresentação ela mostrou mais todo o trabalho que foi feito nesse relacionamento, né, na, na, na função paterna, né? Isso foi trabalhado, Foi trabalhado. né? Mas assim, aqui na descrição não aparecia tanto, apareceu muito a mãe, né? Então, nesse sentido. Mas a Uhum. delas, eu fiquei pensando, eu ia falar essas coisas, eu não queria que você achasse que eu estou Não queria o quê? criticando o seu trabalho, pelo amor de Deus. Não, menina, não, nós estamos aproveitando para refletir, botar as canaminhonas para funcionar, absolutamente, Angélica, pelo amor de Deus, estamos aqui, petit comitê, não, o trabalho está ótimo, você deu 10, nós demos 10 para a Giovana, não, nós estamos aqui aproveitando o espaço para Uhum. refletir como é que a gente estuda, trabalha, lê, relê, não sei o quê, aí de repente, para, tem isso aqui, olha, não Aí pensei depois a nisso, gente fica não, pensando, né? absolutamente, Putz, é estamos aqui verdade. pensando. Porque tem uma coisa, acho que tem isso também no trabalho do Moreno, né? Ele lança foguetes. É a gente que vai dar onde esses foguetes vão parar. É, Ele faz isso, né? Então, por isso que às vezes a gente tem que voltar e aí ler de novo, e aí ler o que está no Fundamentos, ler o que está depois no Pretão, e aí volta, e aí pensa, e aí depois lê outro comentador, e aí, não, mas espera aí, mas eu acho que é isso aqui. Então, esse é o exercício acadêmico que eu é. particularmente sou apaixonada. Eu Uhum. acho que esse momento da gente pensar, então a pergunta, né, é consciente, não São, é mas consciente? é uma coisa de enriquecimento, de fazer a gente Enriquecer, refletir, tá? não é nada. Por E isso tem um que mérito no trabalho da Giovana também que eu não falei. Ela usou psicodrama, Isso. não usou nada além de psicodrama. Aham. Isso. Não veio nada contra, gente, mas assim, era um trabalho de conclusão do curso de psicodrama e ela usou toda a metodologia,
todo o recurso, a fundamentação toda foi do psicodrama. Eu acho isso louvável. Uhum. Eu que eu que faço a supervisão do início, eu vejo a dificuldade dos alunos para dramatizar, né? Então, para assumir isso, então, né? Por isso que eu também acho que é louvável isso. Uhum. Sim, sim, sim. Acho que Ok. é isso, né, gente? Nossa, muito feliz. Mais uma aluna. Aí agora, os ritos agora, tá, Giovana? Eu já te mandei Estão a me ligando, eu não posso aceitar. Hã? Já te mandei a ata, você manda para a Eu não banca. posso falar agora, depois eu te ligo. São- é, eu já te mandei a ata para você mandar para a banca para ela assinar. E aí você vai mandar para a Isilda, tá bom? A Isilda está de férias, então ela vai demorar um pouquinho para responder. Mas assim que ela chegar, ela organiza tudo isso. Também seu histórico já está quase pronto, só estava faltando essas últimas coisinhas agora. Acho que tem um negócio. Está tudo com a Isilda já, eu já dei uma verificada, a Isilda termina e eu assino. E aí a gente. Seria bom você fazer esses ajustes aqui mais finos para mandar para a FEBRAP o trabalho já todo corrigido. Então, a Isilda volta, acho que é a última semana de julho, as primeiras, acho que é a última semana de julho, se eu não estou enganada, 20 e pouquinhos. Ai, peraí, o que foi, Adelsa? Pode falar. Acho que dia Tá fechando. 28. Acho que é dia 28, isso, acho que ela volta, então acho que você tem um tempinho, mas não tem pressa também, porque também a gente manda para a FEBRAP, a Vanessa verifica tudo e depois dá o retorno, tá? Mas é isso, psicodramatista aprovada. Muito Parabéns. Parabéns, Eba! Gi! obrigada pela Débora, Obrigada. obrigada, Angélica, obrigada, Camila, obrigada também, o Nada. Gabriel, que está aqui presente, a Marlé, que é a nossa aluna, tá nova, não precisa abrir a câmera, não se preocupe. Thaís, que já, outro psicodramatista, Tamires também. Então é isso, gente, muito Tem o feliz de estar. Gabriel aqui, vamos agradecer o Gabriel, que eu não sei quem é, mas. É, É meu Marido da noivo. Giovana, É noivo o da Giovana, amor, marido da acabou. Então Giovana, deve de estar todo vocês, amém. Parabéns orgulhoso. Então, também para parabéns, Gabriel. Gabriel. parabéns. Eu tô ouvindo aqui, Parabéns. assisti tudo. Parabéns, Gizinha. Ai, Oh. que fofinha. E agradecer todo mundo aí que fez a monografia dar certo, gente. Obrigado também, viu? Imagina, Tá bom, parabéns por ter muito escolhido bem a obrigada. noiva. É isso, gente. Obrigada, Então, boa gente. noite, bom Imagina, descanso. parabéns. Beijo, Agora vai comemorar, gente. né? Agora vai comemorar com o Gabriel, vai. Beijo, Isso. Tomar gente. um vinhozinho, aproveitar que tá frio aqui. Camila, ó, Verdade. sempre um prazer, ó. Bom te ver. Angélica, Já já a gente se também encontra. foi ótimo, né? Tchau, Beijo, beijo. Tá vendo? A gente. força da união sempre melhora tudo, né? É. E a É, próxima é a Thaís, então. Nos vemos no da Thaís, então, hein, No da gente? Thaís, então. Beijo. ela tá Combinado. Beijo, lindo. O querida. trabalho Obrigada por dela tá tudo, viu? Tchau, lindo. gente. Tchau, Beijo, gente. Tchau, Tchau. Beijo, tchau. tchau. Gi. Foi ótimo, Gi. Bom te ver. Saudades, tá? Tchau.